Então, de novo, bom dia. E eu queria convidar vocês, nesses próximos 18 minutos, para a gente falar de tecnologias de impacto. E, para mim, falar de tecnologias de impacto requer duas coisas. A primeira é desconstruir e reconstruir alguns conceitos, que é o que eu vou tentar fazer com vocês aqui. E a segunda é realizar que a gente está vivendo um momento muito especial da história do homem nesse planeta. Meus amigos aqui de Singularity conhecem bem essa frase do Peter Diamandis, que toda vez que ele começa uma palestra, ele fala que a gente está vivendo tempos extraordinários. O que ele está falando com isso, e que eu concordo? Que a gente está vivendo um momento da humanidade que essas tecnologias que têm invadido as nossas vidas, como o smartphone, que mudou o mundo aí nos últimos 10 anos, ou a própria internet, estão mudando a nossa forma de se organizar no mundo enquanto sociedade. A gente não sabe o impacto delas para o futuro, necessariamente, mas não há como negar que essas mudanças têm o mesmo impacto, ou pelo menos algo parecido, como o que a gente viveu na Revolução Agrícola e o que a gente viveu na Revolução Industrial. Entendendo que a gente está nesse contexto, é disso que eu quero falar hoje para vocês. Mas deixa eu me apresentar melhor. Eu sou Mariana Fonseca, sou mineira, de Belo Horizonte, e eu acho que a história mais divertida que eu tenho para contar para vocês da minha infância é que, quando eu era pequena, eu tinha um medo muito particular. Eu acordava chorando à noite, com medo do infinito. Então, vocês imaginam para minha mãe o que era a criança chorando na cama, e ela chegava, inclusive ela está aqui, vocês podem perguntar para ela. Ela, mãe, estou com medo, com angústia, com medo do infinito. Ela não podia olhar debaixo da cama e falar, olha, minha filha, não tem bicho-papão. Olha, minha filha, vou acender a luz, você vai ver que não tem assaltante. Minha filha, vou abrir o armário, não tem monstro. Ela tinha que lidar com a minha angústia extremamente humana de ter medo do infinito. E medo do infinito é muito humano porque essa capacidade de entender, ou tentar entender, um conceito extremamente abstrato como o infinito, é extremamente humano. Você não vai ver um chimpanzé discutindo o infinito. Ele pode discutir acasalamento, pode discutir alimentos, mas ele não vai discutir infinito. Essa capacidade de acordos abstratos e complexos é uma capacidade humana. Mas, da mesma forma que a gente cria esses conceitos, a gente também pode desconstruir esses conceitos. E foi um pouco do que eu fui fazendo ao longo da minha vida. O primeiro conceito que eu tive que desconstruir foi de jornalismo. Eu fiz jornalismo porque eu achava que eu ia mudar o mundo. Eu achava que, como jornalista, descobrindo as mazelas do mundo e mostrando isso na cara da sociedade, que eu ia motivar as pessoas a melhorar o mundo. E, obviamente, com poucos anos de redação, eu me frustrei muito, porque eu descobri que essa coisa do jornalismo, de valorizar o problema, né, de valorizar aquele jornalista que acha um furo de reportagem, que vai destruir a vida de alguém, que é um escândalo, serve para alguma coisa, é importante, mas não era para mim, porque eu não queria parar no problema. Me incomodava eu saber o problema e falar, e aí? O que eu faço com isso? Então, eu comecei a me envolver no paralelo na minha vida com pessoas e projetos que estavam tentando apontar caminhos. Ok, a gente entendeu que tem problema, mas a gente quer tentar resolver. Então, eu fui fazer a Corrente do Bem no Brasil com 2 amigos. Fiz o primeiro TEDx São Paulo aqui no Brasil, que foi em 2009, se não me engano, eu fui cobrir como jornalista. Enfim, fui me envolvendo em projetos paralelos para provar que dava para uma jornalista também querer saber de solução e não só de problema. E até que caiu no meu colo, de presente, um projeto que chama porvir.org, que eu ajudei a criar e fui editora-chefe, e é uma plataforma que mapeia inovação e educação no Brasil e no mundo. E o Porvir estava, todos os dias, buscando tecnologias, pessoas, metodologias, professores, escolas, gente que tinha entendido que a educação era um super problema, mas que estava tentando resolver esse problema. E eu me vi como jornalista, pela primeira vez na vida, dando boas notícias todos os dias, o que foi incrível para mim. Só que, claro, se eu estava mapeando inovação e educação, eu tive que rever meu conceito de educação, né? Eu me formei em escola católica em Minas, e estudei na França, naqueles anfiteatros gelados, como aqui, e que tinha um professor que era Deus, que a gente ficava 3 horas anotando, não podia nem fazer pergunta. E aí tinha uma prova que eu tinha que resolver, e essa prova provava que eu sabia alguma coisa. Isso, para mim, era educação.
E aí, de repente, eu comecei a conviver com escola na árvore, escola baseada em games, escola que não tinha professor, escola que não tinha disciplina, escola que não tinha prova, escola que nem era escola, cidade que era escola, tudo online. Enfim, eu comecei a descobrir que educação tinha muito menos a ver com o formato ou a ferramenta, e muito mais como eu aprendo, e como eu vou resolvendo meus problemas e os problemas do mundo. E aí, eu passei muito tempo com esse projeto, mentorando startups de EdTech, viajando o Brasil, falando de inovação em educação e tecnologia para a educação, e me senti um pouco incomodada de eu mesma nunca ter vivido essa educação que eu pregava tanto. E foi aí que eu me inscrevi para a Singularity University, que eu tenho alguns colegas aqui que estudaram comigo lá, e vocês vão conhecer eles hoje. E, para quem não conhece, a Singularity é uma universidade que fica no Vale do Silício, no Parque de Pesquisas da NASA, que está olhando todas as tecnologias que vão mudar o mundo nos próximos anos e todos os problemas que o mundo ainda tem, como educação, saúde, meio ambiente, energia, enfim, bota problema para a gente resolver. E a ideia é como isso pode conversar, como que as tecnologias podem conversar com os problemas. Mas aí, é claro, se eu fui para uma universidade que é conhecida por tecnologia de ponta e por futurismo, eu também tive que rever outro conceito. Porque eu achava que tecnologia e futuro tinha muito mais a ver com esses robôs da ficção científica que iam dominar o mundo, que iam subjugar o homem, que eles eram super malvados e perversos. Essa era a minha leitura inconsciente ou superconsciente de tecnologia. E, de cara, eu descobri que não, que tecnologia era uma ferramenta para resolver problema, e que tecnologia podia ser uma tinta de parede, que estava absorvendo a luz solar e gerando energia para uma casa. Tecnologia podia ser um nanorobô, que eu vou injetar na minha corrente sanguínea e ele vai buscar minhas células cancerígenas. Tecnologia podia ser um computador quântico que vai ocupar uma sala dessa e que vai processar dados antes nunca vistos. Isso tudo era tecnologia. E o mais legal é que eu descobri que tecnologia podia ser uma coisa extremamente simples para resolver um problema complexo. Então, hoje, a gente acha super normal gravar vídeo pelo celular. E a gente tem a capacidade hoje de gravar videoaulas no celular e essas videoaulas chegarem para a filha do Bill Gates ou para uma menina no interior rural do Quênia, para ajudar a resolver o problema de educação. Por outro lado, tecnologia também pode ser uma coisa extremamente complexa, como um grid para armazenar energia, enfim, energia solar e alimentar e produzir isso para fazer alguma coisa com isso. E usando uma coisa que, na verdade, é um problema que o nosso corpo, as plantas, os animais já resolveram há anos, há séculos, que é usar a energia solar como fonte de energia. Só que, claro, se eu também estava numa faculdade de futurismo, eu tive que rever meu conceito de futuro. Até então, eu achava que futuro era andar de carro do Google, né, não ter motorista, é meio Jetson, assim, ter uma secretária robô, enfim, isso, para mim, era o futuro. E quanto mais eu fui estudando e entendendo futuro, eu entendi que a gente estava falando de seres humanos. Porque se a gente vai ter tecnologia de ponta para aumentar a nossa longevidade, a gente está falando de viver 300 anos ou mais, a gente está falando de viver 300 anos todos nós, ou só parte da sociedade, e gerar mais um gap social, mais desigualdade social? Se a gente está falando dessas super tecnologias, smart cities, smart homes, smart qualquer coisa, a gente está falando disso para qualquer pessoa ou para uma parte privilegiada da sociedade? E a gente precisa pensar. Falar de futuro e falar de tecnologia é falar de ética, é falar de valores, é repensar essa sociedade. Isso daria um TEDx inteiro. Mas, enfim, eu acho que a mensagem que mais me motivou a fazer alguma coisa quando eu voltei de lá foi uma surpresa. Porque eu descobri que tinha gente usando tecnologia de ponta, em super inovação, tá antecipando problemas do futuro e ganhando dinheiro com isso. Falei, não dá. Dá para fazer isso tudo? Dá para fazer isso tudo. Esse conceito ainda é muito novo no Brasil. A gente tem pouco mais de 10 anos que a gente fala de negócios de impacto, ou negócios sociais, ou empreendedorismo social. Lá fora tem um pouco mais de tempo, mas também é novo essa ideia. E, assim, tem várias formas de definir negócios de impacto, mas a mais comum
vem da ideia de pegar toda a expertise e o profissionalismo do setor da indústria e dos serviços, do setor secundário, e unir com a capacidade de entender um problema, de endereçar um problema social profundo que as ONGs, institutos e fundações do setor terciário têm. Isso é a forma mais simples de definir negócios sociais ou negócios de impacto. Mas, claro, se eu estou falando de tecnologia e futurismo, eu não faço só essa conta, setor 2 mais setor 3 é igual a 2,5. Ele é chamado setor 2,5, para quem conhece ou não conhece. O setor de negócios de impactos fica no setor 2,5. Mas eu acho que dá para pôr um pouquinho mais de sabor nessa conversa. Porque, além do profissionalismo, da capacidade de escalar e de ganhar dinheiro, do business do setor 2, e da capacidade de resolver problema e de entender o problema do setor 3, a gente também está falando de hackers e cientistas malucos que estão criando inovação e tendo ideia todos os dias em laboratório, experimentando na garagem de casa. E, quando a gente mistura todo mundo, isso dá uma startup genial de impacto. Vocês vão conhecer algumas aqui hoje. Isso, para mim, é o melhor momento de um negócio de impacto. E não sou só eu que estou falando de negócio de impacto. O Bill Gates fala muito que ele precisou ser o homem mais rico do mundo para hoje largar tudo isso, trabalhar na fundação e ser o homem que mais investe em problema no mundo. Ele é a pessoa que mais investe em educação, por exemplo, no mundo hoje. Aqui no Brasil, recentemente, no CEO Summit da Endeavor, o Guilherme Leal também falou disso. Ele falou que ele vem de uma geração em que ele precisava ter uma empresa, fazer essa empresa crescer, essa empresa precisava ganhar dinheiro, e, quando ela dava certo, ele, agora eu vou criar um instituto e uma fundação para resolver os problemas que ficaram no caminho. E aí, a alegria dele é que, por sorte, a minha geração e a geração mais nova já entende um pouco mais o conceito de empreendedorismo social. Já acha que dá para nascer resolvendo um problema e, além de resolver um problema, não deixando resíduos, não deixando outros problemas pelo caminho. Essa é outra forma de definir negócios sociais ou negócios de impacto. Quando eu voltei da Singularity pela segunda vez feliz, eu e minha sócia do Instituto Alas, eu com a Mariposa, a minha empresa, a gente rodou para o Instituto Inspirar essa pesquisa, que era Empreendedores de Impacto, as dores e as delícias de inovar em educação. A gente passou 6 meses falando com empreendedores de EdTech, dos mais diferentes regiões do país, para entender como era resolver um problema profundo desse país, que é a educação, trabalhar com inovação em tecnologia e ainda tentar ganhar dinheiro com isso. E foi super interessante ver que, no fundo, já existia esse movimento no Brasil, e que, talvez, fora do eixo Rio-São Paulo, que já entendem um pouco desse universo de impacto, as pessoas ainda não sabiam que você poderia diferenciar a sua startup das demais startups se você endereçava uma causa. Por quê? Porque, quando você está tratando de uma causa tão latente no país como a educação, você tem muita gente querendo te ajudar. Você tem dinheiro só para impacto. Você tem fundações de institutos querendo te ajudar a dar certo. Você tem mentores que você jamais teria se a sua startup não tivesse impacto. E a gente se incomodava, a gente achava que essas pessoas precisavam saber disso. E aí, incomodadas com isso, eu e minhas 2 amigas criamos, há um pouco mais de 2 meses, a Pipe Ponto Social, que, além das milhares de coisas que a Pipe quer ser, ela quer ser uma vitrine de negócios de impacto. A gente quer achar, pelo Brasil, quem está resolvendo o problema, tentando ganhar dinheiro com isso, trabalhando com inovação e que precisa de ajuda. Então, a gente está falando de problemas em saúde, educação, meio ambiente, cidadania, energia, água, mobilidade urbana. Não falta problema para o nosso país. Até o Pira Diamandis brinca, né? Você quer ganhar $1 bilhão, resolve o problema de 1 bilhão de pessoas. É uma boa forma de ficar rico. Mas aí, o mais legal, talvez, o que eu venho percebendo, e que tem muito a ver com o que a gente acabou de ouvir, é que esses empreendedores, hoje a gente tem quase 200 empreendedores cadastrados na Pipe, fora os 50 que a gente já tinha conversado, a gente descobriu que esses empreendedores estão revendo um outro conceito, que é o conceito de trabalho. Porque trabalho já foi ter carreira sólida, ganhar dinheiro, né? Ficar ali, o trabalho era separado da vida pessoal, para muitas gerações. Trabalho, para outras pessoas, era, porque eu sou bom nisso, eu vou fazer isso.
E para a minha geração, algumas pessoas, desses empreendedores que a gente conversou, e muitos jovens que estão chegando, trabalho tem a ver com propósito. Eu passo pelo menos 8 horas do meu dia no meu trabalho. Para muita gente, o que você faz no seu trabalho é o seu legado para o mundo, é o que você vai deixar para esse mundo. E para muita gente, o trabalho vai determinar as pessoas que você vai conhecer, os lugares que você vai viajar, os livros que você vai ler. Tudo está muito ligado ao seu trabalho. E aí, quando você vai ter um negócio, é a mesma pergunta. Você imagina que você vai passar... Empreendedores de plantão sabem que 8 horas é brincadeira para o empreendedor. A gente passa muito mais tempo criando um negócio, tirando esse negócio do papel e tocando o negócio. Mas imagina você tirar do papel, tocar um negócio e esse negócio ainda não ter propósito. Ele não fazer sentido com a sua vida. Só servir para você ganhar dinheiro. Então, vou fazer uma pergunta. Eu faço essa pergunta para todos os empreendedores. É a primeira pergunta que a gente faz quando eles vão se cadastrar na Pipe. E eu queria fazer essa pergunta para vocês hoje. Qual que é o problema que o negócio de vocês resolve no mundo? É isso, gente. Obrigada.